Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu também estou bem, graças a Deus. E, irmãos, hoje eu venho trazer mais uma palavra, como eu já falado, que eu tinha que trazer 3 palavras. A primeira foi do vídeo passado e essa aqui agora. E temos outra para entregar depois, no próximo vídeo. Mas vamos então hoje ler essa palavra aqui, que é a videira e os ramos, ok? Se encontra em João 15, tá? Essa palavra aqui, eu li ela hoje, ela é muito, não só hoje, né? Eu estudei ela e ela é muito boa, muito impressionante para ler, muito linda também, tá? O que Deus quer falar para nós aqui através dela é muito interessante. Eu espero que os irmãos entendam e prestem atenção no que a palavra quer dizer, ok? Primeiramente vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, agradecer a Deus para mais uma vez nós temos acordado e, né, por mais uma vez Deus está caminhando conosco. Né? É como disse, vai dizer essa palavra aqui que nós vamos ler. Sem Deus não somos nada. Né? Ele diz mais ou menos assim, mais ou menos, tá? E com Deus, né? Claro, nós somos tudo. Então, se não fosse por Deus, não seríamos nada. Então, agradecemos pela presença dele. Né? Agradecemos pela presença de Deus. Aqui vai falar muito interessante também. Eu vou dando só vamos dizer, um spoiler a mais, explicando um pouco. A palavra ela vai dar também, às vezes, uma pessoa que ela está afastada de Deus. O que ela deve fazer para não acontecer isso aqui que nós vamos ler. Né? Às vezes você passa com isso, passa, né, com esse acontecimento, né, que se afastou devido aos problemas, mesmo dentro da sua casa, às vezes problema com você mesmo, se afastou durante o tempo do propósito de Deus, da presença de Deus, está fugindo da presença de Deus. Então, às vezes isso aqui cai para você, né? O que você deve fazer para não chegar a esse ponto aqui. Então, antes já de explicar, vamos orar, ok? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai, estamos diante da presença do Senhor, Pai. Vamos agradecer primeiramente pelo nosso levantar, pelo nosso dia, sempre agradecemos. Obrigado, Pai, pelo Senhor, sempre passar a tarde, não só a tarde, como diz, né? Dia, todos os dias conosco. Obrigado, Pai, pelo Senhor, ser o nosso momento de um monte, né? Correr para o Senhor. Obrigado, Pai, pelo Senhor, Pai, ser sempre esse Pai que sempre zela por nós, porque o Senhor sempre está de braços abertos para nós. Acredito nisso e sempre, Pai, porque o Senhor é onde o nosso monte de socorro, né? Aonde nós tivemos socorro, sempre vamos para o Senhor. Obrigado, Pai, pelas palavras que você proferidas aqui. Desde já agradeço e que o Senhor venha estar fazer parte ao nosso meio. Muito obrigado. Amém. Então vamos lá, a videira e os ramos. Em João, tá? Já falei ela, mas é em João 15, tá? Versículo 1. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, tá? Versículo 1 ao 5. O versículo ela é a palavra, é um número menorzinho. Então vamos ler do 1 ao 5 e depois vamos ler somente mais um, que é o 16, o versículo 16, tá? Para você entender que é muito interessante a palavra. Ok? A videira e os ramos. Aí fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira, ela vem em questão de vinho, né? A videira é o vinho. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpas pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vamos ler o versículo 16, tá? Nós já lemos o 5, agora vamos ler o 16 e daí já explicamos a palavra, ok? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Outros e vós designeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Amém? Então vai ser somente aqui até o verso 16, tá? Esse aqui agora eu vou passar explicando a palavra. Eu acho que, assim,
a pessoa que ela já tá, eu acho que a pessoa já entendeu um pouco, né, o que a palavra ela quis dizer, o que a palavra ela quis dizer um pouco, porque eu li aqui devagar, né, para vocês entenderem. Eu aprendi algo, com a gente ler devagar, a gente consegue entender mais, né? Ler respeitando ponto e vírgula, a gente aprende bastante, respeitando. Aí então ele começa assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então quem que é a videira verdadeira? É Jesus. Sim. No Antigo Testamento, eu vou ler uma para vocês aqui. Videira verdadeira. Israel era a videira verdadeira, ou seja, Israel era a videira de Deus no Antigo Testamento. Tá? Tem alguns livros aqui que você pode encontrar e ler, né? E depois, caso vocês quererem ver, só perguntar para nós aí embaixo. Mas fala assim, Israel era a videira de Deus no Antigo Testamento, ou seja, a videira verdadeira era Israel no Antigo Testamento, mas sempre visto em termos de degeneração e destruição. Falhou na missão de produzir o fruto desejado por Deus. Cristo é o verdadeiro Israel, substituindo essa nação na missão de trazer salvação ao mundo. A videira de João 15 equivale ao corpo de Cristo, nas epístolas de Paulo. Então, ou seja, Israel ela tinha um propósito, que era a videira de Deus. O propósito dela era qual? Era um propósito de trazer, no caso, a Deus, no caso. Né? Ele era trazer, produzir fruto a Deus. E aí continua falando, né? Fala aqui que mais sempre em termos de degeneração e de destruição. Ou seja, Israel falhou na missão de produzir a fruto desejado a Deus. Israel acabou sendo, como se fala, pode falhar, tem uma falha de produzir o fruto a Deus. Então, Deus ele mandou uma outra videira, que é Cristo. Né? Aí ele fala que Cristo é o verdadeiro Israel, né? Aí substituindo essa nação na missão de trazer salvação ao mundo. E Cristo ele trouxe salvação ao mundo. Ah, mas como assim não trouxe salvação? Hoje o mundo está desse jeito. Sim, mas se não fosse por Cristo, pela morte dele, pelo que ele passou, pela consumação, né? Já dissemos sobre estar consumado, já dissemos um vídeo sobre isso aí, que é bem interessante. E se não fosse pela consumação que ele fizeste, nós não teríamos hoje a salvação. Né? Não teríamos o que? A glória eterna. Né? Não teríamos. Então ele fala, né, que Cristo é verdadeiro Israel, substituindo essa nação na missão de trazer salvação ao mundo. A videira de João 15 equivale ao corpo de Cristo nas epístolas de Paulo. Então, o corpo de Cristo ele é simbolizado como a Santa Ceia, né? Se não me engano, em 1 Coríntios 11, nas epístolas de Paulo. Então, você pode ver que nas epístolas todas de Paulo escreveu, vai ter sempre o corpo de Cristo mencionado, sempre nos livros, né? Então, ele fala sobre, até Paulo fala sobre o corpo de Cristo, que significa a videira, né? A videira de João 15, ela também está escrita lá, então, nas epístolas de Paulo, ok? Então, ou seja, no Antigo Testamento a videira verdadeira era Israel, e hoje a videira verdadeira, ela é Cristo. Então ele já começa, eu sou a videira verdadeira. Então, Cristo, ele é a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. O viticultor, agricultor, lavrador, e, né, não importa. A pessoa, ele cuida, né? Tem essas três referências. Viticultor, agricultor, lavrador. Então, Deus, ele é o agricultor. É quem cuida da videira. E a videira, você sabe que ela tem que ter um fruto, né? Ela tem que ter o fruto. Porque você planta a videira está lá, mas se você não cuidar, ela não nasce fruto. Então, como Cristo é a videira e Deus, ou seja, o Pai dele é o agricultor, o viticultor, o lavrador, ele é o homem que tem que cuidar. E como Deus cuida, né, da videira, tem que produzir fruto. Aí já no 2 ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então, como Cristo ele é o lavrador, como Cristo ele é a videira, ele é o que produz fruto, né? Ramo também, ele é o que tem ramo. Então ele continua falando, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então por que eu falei sobre a questão de a pessoa que não está, às vezes, está se afastando de Deus? Porque o seguinte, o fruto ele é a palavra. Portanto, se você está na igreja, mas não está dando fruto, Deus ele corta. Deus ele é mau? Não. Ele faz conforme você também está fazendo. Porque se você não quer saber de Deus, Deus também ele não quer dizer que Deus não vai saber de você. Deus o corta já. Então ele fala, corta, né? Então todo aquele, aí ele diz, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Então, para você não ser cortado da presença de Deus, ou seja, da árvore de Deus, o que devemos fazer?
produzir bons frutos, né? Bons frutos. Devemos produzir bons frutos. E como o fruto ele é a palavra, porque que no fruto fala assim, fruto, não se limita à justiça e santidade, mas inclui também a evangelização. No verso 16, onde nós lemos, né? Então aí fala, corta, ou pode ser tira, ou pode ser separada. Julgamento do israelita rebelde no Antigo Testamento. Aí diz os livros, né? Então, ou seja, a questão de cortar, né, de separar, era a questão de ter o julgamento do israelita rebelde ou da pessoa rebelde. Você pode ver que hoje na questão de israelita não tem essa questão, né? Existe Israel, sim, existe o povo para lá, mas também ele está falando de Israel, o povo de Deus, que somos nós. É nós, somos Israel, que é nós, ok? Então ele fala, ele está se colocando, ele está tirando, separando, para quê? Para o julgamento do israelita rebelde do Antigo Testamento. Ele fala do Antigo Testamento, mas cai para nós hoje também, que é um julgamento sobre nós. Às vezes, cristãos rebeldes, pessoas rebeldes, porque tem pessoas que são rebeldes contra Deus, sempre, né? Tem as pessoas que são bem rebeldes contra Deus. Também, as pessoas também que se afastam da presença de Deus. Primeiramente, se a pessoa é rebelde, ela se afastou da presença de Deus. E também tem essa pessoa que ela está, vamos dizer, tendo um propósito com Deus, tem que ter um propósito com Deus, porque Deus falou para fazer um propósito. A pessoa não faz, está se afastando de Deus. Então, se ela não quer saber de Deus, Deus o corta. E no julgamento, vamos dizer, ela se vira com Deus. Vai se virar com Deus. É obediência, né? Então, isso daí. Aqui fala também sobre limpar, limpa, podar ou limpar. O pai, ou seja, o agricultor, disciplina a igreja removendo os indivíduos e congregações inúteis. Eu acho que não precisa explicar, né? Melhora o crente real pela disciplina para que produza mais frutos. Aqui eu preciso falar para vocês os livros, que é para vocês lerem bem legal. Vamos lá, de novo. Limpa ou limpar ou podar. O pai, agricultor, vamos lá. O pai, ou seja, o agricultor, disciplina a igreja removendo os indivíduos e congregações inúteis. Isso diz em Lucas 13, 7. Vou deixar para vocês aí. Lucas 13, 7. Vocês podem ler lá, tá? Volta o vídeo aqui um pouco para vocês, para falar essa palavra. E você já lê Lucas 13, 7, tá? Aí, ou seja, melhora o crente real pela disciplina para que produza mais fruto. Diz em Hebreus 12, 10. Vou deixar aí para vocês também, Hebreus 12, 10, para vocês já pegar e já ler lá para vocês entenderem, tá? Então, ou seja, quando ele disse agricultor, ele tem que disciplinar, ele tem que cortar, podar, também, limpa, poda. Ele, ou seja, o que ele faz? Deus disciplina a igreja removendo alguns indivíduos. Ou seja, ele nem diz cristãos, ele diz indivíduos. Por quê? A pessoa que não serve Cristo verdadeiramente é um indivíduo, não é filho de Deus. Né? Ele é um indivíduo ainda. Então, ou seja, ele remove indivíduos e congregações inúteis. No caso, ele disciplina a igreja removendo os indivíduos e congregações inúteis. Ou seja, até a igreja também ele remove das congregações inúteis. Né? As igrejas inúteis, vamos falar assim. Aí, disse em Lucas 13:7, falamos, melhora o crente real pela disciplina, para que produza mais fruto. Ou seja, ele melhora o crente real, ou seja, o verdadeiro crente ele disciplina, para disciplina, ou seja, ele disciplina para que produza mais frutos. Ou seja, Deus, se ele avisa nós, ele é uma disciplina, está passando uma disciplina para quê? Para que possamos dar mais frutos. Se não me engano é isso, né? Se não me engano não, certeza, né? Deus está falando. Vamos ler o 3. 3 ele já fala, né? Vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Ou seja, ele já fala, né? Que nós já estamos limpos pela palavra que você tem falado. Quem falado? Deus. Correto? No versículo 3 aqui fala assim, produção maior de fruto vem do coração, purificado pela palavra. Então, é o seguinte, Deus ele já fala, né, que o fruto ela vem da palavra, e a palavra ela vem do coração. Ela vem do coração, não, você não guarda na mente, porque é na mente que você passou agora esse vídeo aqui, você está vendo essa palavra aqui, vamos ver,
Exemplo, você está vendo esse vídeo aqui. Você encerra o vídeo, tudo bem? Você encerra, a gente dá a paz ao Senhor, a gente agradece. Muito obrigado, assista até o próximo vídeo e pronto. Encerrou. Você já esquece da palavra. Então, o que eu quero falar é o seguinte, a palavra ela não tem que guardar aqui na cabeça, nem na mente. Ela tem que guardar aqui. Porque algo que eu aprendi também que é o seguinte, as pessoas podem tirar a Bíblia de você. Como está chegando nesse caso. Pessoas estão chegando a tirar a Bíblia de você. Tem lugares que são proibidos a Bíblia, né? Então, você pode ver, pode tirar, mas o conhecimento adquirido por você, ele não tira, não tem como a pessoa tirar, porque foi adquirido. Como? Aqui, ó, no coração. Então, ou seja, o 3 ele fala, né? Vós já estáis vivos pela palavra que você tem falado. Ou seja, o 3 é a produção maior de fruto vem do coração, purificado pela palavra. Porque o coração ele purifica para a palavra, porque ela está vindo diretamente do coração, que é puro, onde você tem que ter uma santidade pura com Deus, onde vem a palavra. Aí o 4 já fala. 4 já fala, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode... Aí eu vou ler devagar, porque aqui é um pouquinho às vezes de entender um pouco. Mas fala assim, ó. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, não pode uma árvore produzir fruto de si mesmo, né? Comer um fruto de si mesmo, não pode. Se não permanecer na videira, ou seja, se não permanecer, não pode um fruto permanecer como é que fala? Vamos ler. Se não, aqui fala que não pode, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, não pode um fruto produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, ou seja, se não tiver uma fonte, não tem como ter, ou seja, se não tiver uma nascente, não tem como ter um fruto. Vamos falar assim. Aí fala, nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Ou seja, se não permaneceres na videira, ou seja, o caso ele fala, se não permaneceres na videira o fruto, não pode ter fruto. Aí assim, nem vós podeis dar fruto, ou seja, se não permaneceres em mim, nós também não podemos nem, vamos dizer, não podemos dar fruto se não permanecemos em Cristo. E o fruto ele é a palavra. Então eu vou perguntar uma pergunta para vocês. Como você quer falar a palavra segundo que você está se afastando de Deus, sendo que você ainda não conhece Deus? Porque primeiramente, para você às vezes ter raiva de algum irmão porque está falando a palavra, você já não conhece. E segundo, também, o fruto ele vem de Deus, a palavra, vamos falar, ela vem de Deus. Portanto, é igual a Bíblia diz, a palavra diz sobre os inimigos da cruz de Cristo. Se a pessoa ela não aceita a correção vindo de Cristo, a disciplina vindo de Cristo, ela é inimiga da cruz de Cristo. Ela é inimiga da cruz de Cristo. Ok? Então, é isso mais ou menos. É isso, né? Aí ele fala no 5, eu sou a videira, ou seja, Cristo é a videira. Vós os ramos, nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Sem Deus podemos também fazer nada. Porque o fruto ele vem de quem? De Cristo, Deus. Então se nós não estivermos em Cristo, não vamos dar fruto nenhum. Algum. Algumas pessoas elas gostam de aparecer por status, né? Falar por palavras, falar, opa, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Permaneça em Cristo e transmita a palavra correta que Ele quer direcionar. Portanto, se a pessoa ela fala a palavra de si mesmo, aprendam algo. O homem ele não tem conhecimento algum sobre a palavra de Deus. Somente Deus mesmo tem o conhecimento da sua própria palavra. E se ele passa para você, olha que conhecimento maravilhoso que você está sendo adquirido. Isso que é a palavra. O versículo 16 já é muito interessante. E a partir do momento que a gente leu o 16, a gente encerra, né? A gente vai encerrar, que é o 15 e 16, né? O 15 e 16 já fala, não foste vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, ou seja, Deus ele designou nós para palavra, para evangelização da palavra, e que a evangelização da palavra permaneça. É igual, vamos falar, o que estamos fazendo aqui. Eu estou aqui em casa, eu não sei onde os irmãos estão, às vezes estou em casa, às vezes estou em outra cidade, às vezes estou em outro bairro, eu não sei, isso, vai indo. E o que eles querem falar é o seguinte,
o que Cristo está falando é o seguinte: se eu estou transmitindo a palavra e a palavra ela está permanecendo em vocês, a nossa obra está sendo completa. Portanto, se não está sendo, a palavra ainda não está sendo, vamos dizer, colocada em vocês, a Bíblia diz que a gente tem tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher. É igual ele dá exemplo sobre a erva do campo. Você viu a erva do campo ser plantada, ser colhida, ser crescendo? A gente não vê o tempo de crescimento dela. Mas quando cresce, dá abundância, né? Então, eu acredito assim, que às vezes as pessoas não estão, né, no momento ainda de vir para a casa de Deus, mas Deus ele mostra que eu sou o Senhor. E se eu mando fazer, acaba fazendo. Então, tem que fazer. Eu acredito dessa maneira. Então, eu acredito que assim, se você hoje, irmão, está abrindo a porta do seu coração, não só hoje, mas para todo sempre, para servir Deus, né? Porque algumas pessoas pensam, cada um serve Deus da sua maneira. Não. Existe a forma errada ou a forma certa. A forma certa é ou serve Deus, a forma certa é servir Deus. A forma errada, não servir Deus. Então, nós vivemos esse tempo hoje. Você serve a quem? A Deus ou a não? Ou a não? Você serve Deus ou não serve? Essa é a pergunta. E a gente também, servir Deus é uma responsabilidade, porque existe responsabilidade da palavra, existe responsabilidade nos louvores, existe responsabilidade até mesmo no que você está fazendo. Mas não pense, é chato, você tem que, vamos dizer, não tem como viver, porque Deus ele proíbe tudo. Não, Deus ele proíbe o que você mais gosta. Parece ser chato? Parece, mas Deus ele fala, morreis para o mundo e viveis para mim, que lá no céu você terá uma vida eterna. Então eu acredito nisso, né? Então, ou seja, ele fala, né? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Irmão, essa questão de pedidos ao Pai, em nome de Cristo, e ele tudo conceda, Deus ele deu para todos, tá? Ele deu de verdade para todos pedir ao Pai, todos conversar com ele. Então você pode, eu posso, nós podemos. Então, Cristo, se você às vezes pensa em falar com Cristo, às vezes se afastou da presença de Cristo e planeja voltar, Deus ele está recebendo você de braços abertos lá para falar com você, ok? Então, irmãos, essa aqui foi a palavra. Eu agradeço, e no próximo vídeo, né, vamos falar mais uma palavra, e a palavra é bem grande, não é tão grande não, mas é uma palavra grande, e uma palavra muito, vamos falar, eu acho bonita. Na verdade, eu acho que a Bíblia em si é bonita, né? Então, todos os vídeos eu falo que a palavra é bonita. Então, eu acho que, assim, no próximo vídeo a gente vai falar sobre uma palavra bem interessante, um livro que eu nunca trouxe aqui, eu acho que nem na igreja eu trouxe também, mas aqui vai ser a primeira vez que eu vou trazer ela, para os irmãos entenderem, e também o que quer passar, porque ela também hoje cai para o nosso dia, para o nosso mundo, o que está passando, e o que nós estamos vivendo, ok? Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.